Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Rapaz, eu vou dar uma ajustada aqui nesse celular num tripé que eu arrumei aqui. Que aí agora eu já posso deixar o microfone ligado, eu não preciso mexer, né? Pronto, deixa eu ajustar aqui. Hoje eu trouxe aqui minha companheira, Nossa Senhora Aparecida, porque nós celebramos ela esse mês, não foi? Sim. Dia 12 de outubro, né? Eu até digo assim com alegria para vocês, fiz 10 anos de casada no dia 10 de outubro, olha que beleza. O dia 10, né? Dia 12 de outubro. Sim. Casei no dia de Nossa Senhora Aparecida. E hoje, com muita alegria, estou aqui com vocês. Tem a minha pequenininha que está aqui no meu colo também, essa é a Clarissa. Eu arrumei um desenho ali para ela, mas ela não quer assistir o desenho, ela quer ficar aqui com a gente, né? Então, deixa ela no grupo de oração. Até me lembro que quando minha mãe conheceu a Renovação Carismática, eu tinha 5 anos de idade. E ela me levava, eu não entendia nada. Mas eu chegava lá no grupo de oração, achava legal, né? Rezava o terço toda vez antes. E depois tinha a hora da adoração, todo mundo ficava de joelho e começava a rezar de um jeito esquisito, né? Era o meu jeito, né? De ver oração em línguas. E eu que não entendia esse negócio de vir Espírito Santo, eu fazia o quê? Eu imitava, né? Aí se alguém falava xalalalala, eu começava xalalalala. E daquele jeito foi o jeito que Jesus Cristo me alcançou, né? Para receber e ter a experiência com o Espírito Santo, ser batizada no Espírito Santo, né? E de diversas formas, né? Vários caminhos Deus utilizou para que nós chegássemos até aqui onde nós estamos hoje, né? Depois de termos tido uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência no batismo do Espírito Santo, Deus nos chama a continuarmos nessa vida espiritual, né? Nesse aprofundamento espiritual, e é isso que nós fazemos em cada reunião, que nós, cada reunião dessa de grupo de oração, onde nós nos encontramos ao redor da palavra de Deus, suplicando o Espírito Santo de Deus, né, contando com a intercessão da Virgem Santíssima. E hoje, o tema dessa pregação vai ser obediência da fé. Então, todos nós, né, teve até uma introdução, todos nós tivemos um dia onde fomos alcançados por Deus. Tudo começa mesmo no nosso batismo, que é onde nós recebemos a filiação divina, e ingressamos na igreja, somos recebidos ali como filhos de Deus. Às vezes uma pessoa conhece, e às vezes até tem uma experiência com o Espírito Santo e depois é batizado, tem gente que conhece, às vezes, a renovação carismática, tem aquela experiência ali com o Espírito Santo, é amado por Deus, porque o Espírito Santo é esse amor na Santíssima Trindade, e depois vai receber o sacramento do batismo, né? E Deus tem essas formas, né, de agir na nossa vida. Mas a todos nós, Ele pede uma coisa, Ele pede que nós sejamos obedientes nessa fé a qual fomos inseridos pelo batismo. A palavra que foi dada em discernimento para essa pregação é Romanos 16, versículo 17 a 27. Romanos 16, 17 a 27. Você pode acompanhar a leitura. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, enganam os corações simples. A vossa obediência se tornou notória em toda parte.
razão porque eu me alegro a vosso respeito. Mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem, e simples no tocante ao mal. O Deus da paz, em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e Quarto, nosso irmão. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em segredo durante séculos, mas agora manifestado por ordem do eterno Deus e por meio das escrituras proféticas, dando a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé. A Deus, único, sábio, por Jesus Cristo, glória por toda a eternidade. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vê nesse texto bíblico que começa falando o quê? Primeiro que ficais atentos. Gatinha, peraí só um pouquinho, que a minha outra aqui hoje não tá de brincadeira, não. Então, senta lá na sala um pouquinho, tá bom? Você vai sentar lá com o seu cobertorzinho, espera a mamãe, que daqui a pouco a mamãe termina e vai lá, tá bom? Tá bom, pronto. Desculpa, gente. Então, o texto bíblico começa assim. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Então, aqui, o que deixa claro? Uma doutrina foi recebida, né? Algo foi ensinado. Mas aqui, o autor vai dizendo, o autor sagrado, evitai-os. Isso, às vezes a gente tem uma certa resistência de falar que a gente tem que evitar alguém, evitar alguma situação, né? Porque a gente fica com aquela palavra na cabeça, pô, mas nós somos cristãos, nós devemos amar, temos que acolher todas as pessoas e acolher todo mundo, só que a gente precisa ter muito cuidado. Nós recebemos uma fé, né? Nós somos católicos, né? Apostólicos romanos, né? Nós temos uma fé fundamentada na Igreja Católica Apostólica Romana. Nós somos, né, eu me uno agora a vocês, nós somos da Renovação Carismática Católica, um movimento da Igreja Católica. Nós temos uma fé. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar por esse negócio de que a gente tem que acolher todo mundo, só que a gente acolhe a pessoa. A gente não pode acolher tudo que nos falam. A gente não pode acolher qualquer coisa que as pessoas nos dizem e dizer assim, não, mas a gente precisa amar, né? Nós precisamos abraçar os pecadores, sim. Nós abraçamos os pecadores, mas não abraçamos o pecado. Nós não acolhemos o pecado, pelo contrário. Né? Jesus Cristo nos diz que nós devemos, né, romper com o pecado. E nós devemos mostrar a verdade para todas as pessoas. E não é assim, engolindo tudo que nos dizem, sabe? Engolindo toda a doutrina que nos falam. E às vezes são coisas morais, né? Nós vemos assim, por exemplo, hoje, uma das coisas que meio que é empurrado para cima da gente é a questão do gênero, né? Porque nós temos que aceitar o casamento homossexual. Mas por quê? Nós temos que amar as pessoas. Eu digo aqui para vocês, eu até testemunho, eu tenho um grande amigo que é homossexual. Ele é.
Nós somos amigos desde quando nós éramos crianças, né? Nós crescemos juntos, éramos vizinhos, a gente ia para a escola junto, a gente estuda na mesma sala, somos grandes amigos. Eu amo esse meu amigo com todo o meu coração, com toda a minha alma. Eu rezo por ele, a gente conversa até hoje, olha só. A gente era pequeno, estudava no ensino fundamental. E a gente é amiga até hoje, a gente se liga. Mas, no dia que ele veio me falar que ele era homossexual, que morava com outro homem, eu falei assim, eu chamo ele de pequeno, né? Eu, pequeno, eu amo você, eu nunca vou deixar de te amar. Nunca. Você sabe que o que você faz não é uma coisa que eu gostaria para você, porque eu vejo o seu sofrimento, né? Mas eu amo você. Eu nunca vou deixar de te amar. Nunca. Mas, até ele falou assim, mas um dia se eu casar, você vai? Eu falei, aí não vai dar. Né? Por quê? Porque eu não posso, como missionária, testemunhar e, assim, participar de algo que possa ir contra a minha fé, entendeu? Mas, eu com muito amor, eu preciso acolhê-lo, e com muito amor, a gente precisa ser firme e obediente a uma fé que nos foi dada, entendeu? Então, aqui eu não estou falando de ser grosseiro, eu não estou falando de brigar, de homofobia, de nada disso. Eu estou falando que Jesus Cristo, ele nos dá uma verdade. E isso aí, outras tantas questões, como, por exemplo, a questão do aborto. É algo tão sério. Mas, às vezes, a gente vai escutando coisinhas, igual aquela situação daquela menina, toda aquela confusão que deu daquela menina novinha que ficou grávida e que foi para o Nordeste, né? Que a situação jurídica, né? O Brasil inteiro se envolveu e todo mundo acusou a igreja, porque... Gente, a nossa fé é baseada em Jesus Cristo, que se definiu como o caminho, a verdade e a vida. Como nós, cristãos católicos, seríamos contra a vida de uma pessoa? Como nós seríamos a favor da morte de um ser humano se na nossa fé nós acreditamos que no momento da concepção Deus cria uma alma, que o pai e a mãe, eles participam da obra criadora de Deus porque só Deus é criador. Só Deus é criador. Então, ali mesmo numa situação de pecado, Deus criou uma alma para aquela criança. Deus cria uma alma no momento da concepção. Então, nós precisamos ficar muito firmes, por quê? Porque numa situação como essa, a gente escuta um monte de coisa, e quantas vezes existe a tentação de pensar, mas realmente é uma criança. Mas e a vida, né? A vida daquela outra criança que vai ter que cuidar. Mas então, aquela vida no ventre daquela outra criança que é um pecado, em nenhum momento a igreja diz que não é pecado, e quem cometeu aquele crime contra aquela criança precisa pagar, né? E vai pagar diante de Deus, paga diante dos homens e vai pagar diante de Deus também. Mas nós não podemos responder com pecado a outro pecado. Entendeu? Deus nos chama à obediência da fé, a irmos além das informações que nós recebemos. Por isso que a gente precisa clamar e pedir o Espírito Santo, e só o batismo no Espírito Santo nos dá essa força e a radicalidade de nos colocarmos, sabe, numa posição de fé nesses momentos, quando somos questionados. Sabe, de nos colocar como a favor da fé, a favor da verdade, a favor da justiça. O que a palavra de Deus fala aqui? No primeiro versículo, cuidado com aqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. O que fala aqui no finalzinho do versículo? Evitai-os. Então, se essas pessoas, se nos jornais estão falando coisas e aquilo ali, de alguma forma, abala a nossa fé, a gente não tem nem que ouvir, sabe? Nós não temos nem que ler.
Nós temos o catecismo da Igreja Católica, nós temos o ensinamento, nós temos a palavra de Deus e ainda mais, renovação carismática católica, nós temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade que traz a vida. Que traz a vida. E esse Espírito da verdade, ele nos chama a essa obediência. A obediência da fé. Quando eu estou aqui falando para vocês de obediência, e quando a igreja fala de obediência, ela não fala de uma obediência assim, nós somos cristãos e somos obrigados a obedecer esse Deus, e quantas vezes nós escutamos isso também daqueles que são ateus, né? Esse Deus de vocês tira a liberdade de vocês, obriga vocês a fazerem as coisas de jeito nenhum. Jesus Cristo nunca obriga ninguém a nada, Jesus Cristo convida. Jesus Cristo convida. Só que Deus nos ama, e quando Ele nos convida porque Ele quer nos dar vida eterna. E a quem imitamos quando somos chamados à obediência? Imitamos o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós imitamos o Verbo encarnado no seio da Virgem Maria. Deus que no seu infinito amor, diante do pecado do homem, do pecado de Adão e de Eva, os nossos primeiros pais, diante do pecado do homem que disse não para a palavra de Deus, que foi desobediente à palavra de Deus que disse o quê? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que Adão e Eva fizeram? Foram desobedientes a quem? A palavra de Deus, que disse não coma. E eles foram desobedientes, resolveram escolher pela palavra da serpente, que falou, pode comer. E eles desobedeceram e comeram, né? Ou seja, pecaram, e toda a humanidade foi marcada pelo pecado original. Para vencer a desobediência de Adão e de Eva. Como seria possível? Porque ali naquele momento o céu se fechou para a humanidade. O ser humano não podia mais se deparar diante de Deus, o ser humano não tinha mais um acesso próximo à visão beatífica, isso não seria mais possível para a humanidade. E Deus, Trindade, né, pensando como fazer para salvar a humanidade. E o Filho, o Verbo, a palavra de Deus, se encarnou no seio da Virgem Maria. E Jesus Cristo, na sua Sagrada Escritura, até fala, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O alimento do próprio Cristo é fazer a vontade de Deus, e o que é fazer a vontade de Deus é ser obediente ao Pai. Então, quando somos chamados à obediência, somos chamados a imitar o próprio Cristo. A imitar o próprio Cristo, que foi obediente até onde, gente? Obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, a nossa obediência, imitando a obediência de Cristo, precisa ser uma obediência tão firme, tão forte, uma obediência de guerreiros, porque é isso que nós nos tornamos a partir do momento que recebemos a crisma. A crisma nos torna guerreiros, a partir do momento que nós que nós somos crismados, nós recebemos essa missão de defender a fé católica. Vocês sabiam disso? É nossa missão defender a fé católica. Então, meus irmãos, minhas irmãs, olhemos para Cristo obediente. Olhemos para Cristo obediente. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina com a própria vida o que devemos fazer. A obediência de Cristo é uma obediência humilde. Humilde, Amélia. Sim, a primeira coisa que ele viveu foi a kenosis dele, né? Esse rebaixamento, Deus lá, Verbo, né?
nessa realidade espiritual, desceu para se tornar homem, carne como nós. E depois, na Santa Ceia, nós vemos em Lucas, na ceia do Senhor, Jesus Cristo se rebaixa nos pés dos apóstolos, dos discípulos, ele tira as sandálias, ele lava os pés. E quem fazia isso? Na própria tradição judaica, um homem livre nunca tirava a sandália dos pés de uma outra pessoa e lavava. Só um escravo fazia isso. E Jesus Cristo se rebaixou como um escravo, se colocando servo no chão, lavou os pés, humilde. Depois, no momento que ele estava na agonia, no Horto das Oliveiras, que ele teve aquele momento, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tamanha era a agonia de Jesus Cristo. Mas logo em seguida, Pai, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Naquele momento, Jesus Cristo já tinha vencido. Ele venceu ali e foi consumado completamente na cruz de Cristo a obediência dele ao Pai. Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Irmãos, somos muitas vezes tentados a fazer a própria vontade. Às vezes não concordamos ou não entendemos alguma coisa da igreja, né? Não entendemos. E somos tentados a tentar ir arrumando soluções. E meio que a gente tem aquele perigo de estar criando outras doutrinas dentro da nossa cabeça. Irmãos, sejamos fiéis à doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus Cristo. Fundada por Jesus Cristo. Alicerçada nos apóstolos. Não tenhamos medo de toda a tradição da igreja, de tudo que nós recebemos da igreja. Dos dogmas que são seguros, porque o Espírito Santo, ele fala. Meus irmãos, nós estamos aqui num grupo de oração. Como duvidar de um Espírito Santo que fala? De um Espírito Santo que fala a verdade. O Espírito Santo, sim, ele sopra onde quer e ele foi conduzindo a igreja. Conduzindo a igreja à verdade que foi sendo revelada. Então, meus irmãos, fé é dom de Deus. Nós falamos da obediência. Agora a fé. Fé é dom de Deus. Deus nos dá a fé. E nós precisamos pedir para que Deus ele renove a nossa fé. Mas compete a nós, seres humanos, alimentarmos a nossa fé. E temos que tomar cuidado para não estarmos nos alimentando com falsas doutrinas. Com palavras, com notícias que causam divisão, que nos afastam da fé e que abalam a nossa fé. Evitai-os. Evitai-os. Evite o que abale a sua fé e alimente a sua fé com coisas boas. Alimente a sua fé com a palavra de Deus. Alimente a sua fé com livros santos católicos, com o catecismo da Igreja Católica. Quantas coisas boas, os documentos da igreja, quanta coisa boa, por que ler coisas que não são legais, que não vão nos alimentar, que não vão nos edificar, que não vão nos fazer crescer espiritualmente. Porque, gente, nós vivemos além, a gente tem noção que existe um mundo espiritual. A última vez que eu estive com vocês, nós falamos dessa realidade espiritual dos anjos,
Foi tão bonito falar dos arcanjos, é uma realidade tão linda, mas nós também somos inseridos nessa realidade espiritual. Cristo nos chama a viver esses mistérios espirituais. Então, alimentemos a nossa fé com o que é espiritual, com coisas boas que vão nos fazer crescer na nossa fé. E eu quero dar um exemplo para vocês de um grande santo da igreja, Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja. Santo Tomás foi um homem inteligentíssimo, né? Ele escreveu a Suma Teológica, fazendo assim um escrito sobre a doutrina e a teologia da igreja. Ele escreveu muito sobre os anjos também. E Santo Tomás de Aquino, com toda a sua inteligência, ele podia achar que aquela inteligência dele ali era suficiente, né? Mas sabe o que ele fazia? Ele nos momentos de oração dele, ele abria o sacrário, veja bem, ele enfiava a cabeça dentro do sacrário, enfiava e ficava com a cabeça lá, muito tempo enfiada dentro do sacrário. Por quê? Porque com toda aquela inteligência, olha a humildade daquele homem. Ele estudava e estudava as coisas de Deus, ele não compreendia, ele queria o quê? Que Jesus Cristo, e olha a fé deste homem, santo homem, que Jesus Cristo vivo e real no Santíssimo Sacramento iluminasse um pouco a mente dele, que era pequena e não conseguia entender bem os mistérios de Deus. Ele ficava falando mal da igreja? Ele ficava duvidando? Não. Ele compreendeu que ele precisava que o Espírito Santo, que a presença de Jesus iluminasse a mente dele. Mas ali era só a mente dele que era iluminada, meus irmãos? Não. O coração dele era iluminado pela luz verdadeira de Cristo. A alma era iluminada. E ele chegava à paz. Sabe por quê? E ele muitas vezes ele falava assim, olha, eu não consigo compreender direito os mistérios de Deus. Gente, depois que vocês fizeram uma pesquisa, vocês precisam ver o tanto de coisa que ele escreveu. E ele falava, eu não consigo compreender bem os mistérios de Deus. Mas mesmo não alcançando, porque eu vou dar um exemplo para vocês, né? É vocês que são pessoas que muitas vezes lidam com coisas de direito, né? Então, assim, se você chegar para uma criança e começar a falar assim, olha, no artigo tal, da lei tal, do não sei o quê. Gente, uma criança consegue compreender? Não consegue, né? No máximo você fala assim, para uma criança já um pouco maior, olha, você tem direitos, criança. Você tem direito de estudar, você tem direito de se alimentar, né? Que são aquelas leis, são, né, aqueles direitos da criança. Você tem direito, né, a saúde, a ser atendido, né? A gente vai explicando isso para uma criança, ela vai entendendo. Mas se você começar a lei tal, do artigo tal, que vai para isso, que vai para aquilo, a criança entende? Não entende. Gente, imagina a nossa mente diante de Deus, Criador do céu e da terra. A gente não vai caber aqui dentro todas as coisas e compreender tudo. Nós precisamos ser humildes, para receber aquilo que o Espírito Santo já foi iluminando na igreja durante anos. Aos poucos o Espírito Santo vai manifestando, e o Espírito da verdade vai dizendo, olha, sabe Nossa Senhora? Olha, um dos dogmas é Imaculada. Sabe essa mulher aqui? Ela foi assunta ao céu. Dogma da Igreja Católica. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Essa mulher bem aqui é mãe de Deus e mãe dos homens.
Então a igreja, gente, nós vamos recebendo da igreja o que esses santos homens, e quantos santos homens, quantos homens inteligentíssimos se deixaram iluminar pelo Espírito. E toda uma doutrina foi sendo formulada através da unção do Espírito de Deus. Então, irmãos e irmãs, nós não precisamos ficar procurando verdades. Não precisamos. Essa verdade já está num lugar. Esta verdade está na Igreja Católica, Apostólica Romana, e o que Deus nos pede é a humildade, a singeleza, de nos colocarmos diante de Jesus sacramentado e de pedirmos: Senhor, quando estiver difícil de entender as coisas da igreja, quando estiver difícil de caminhar, quando estiver difícil de entender as coisas da vida, a humildade de se colocar diante do Santíssimo Sacramento e pedir: Senhor, ilumina a minha mente. Tantos homens da história, homens tão inteligentes, Senhor. Meu Deus, quem sou eu ao lado de um Santo Tomás de Aquino, de um Santo Agostinho, de uma Madre Teresa? Quem sou eu? Então eu só quero, Senhor Jesus, pedir a graça de entender que eu sou bem menor e que, como uma criança, eu não vou entender e não vou alcançar algumas coisas. Mas o Teu Espírito Santo pode me dar a paz de entender pela fé, de obedecer pela fé e de seguir na verdade rumo ao céu. Porque a obediência da fé nos leva à salvação. A obediência da fé nos leva à salvação. No versículo 19 fala: a vossa obediência se tornou notória em toda parte. Jesus, aqui nesse capítulo 16, versículo 19, vai falando que a obediência se tornou notória. Senhor, quantas pessoas nos conhecem pela nossa fé. Nós pedimos, Jesus, que o Senhor restaure a nossa fé nesta manhã. Pedimos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha agir em nós. Mesmo que nós não entendamos os mistérios, alguns mistérios que nos são escondidos. Mas o Senhor chegou até nós hoje, Jesus. Essa palavra de verdade chegou a nós hoje para a nossa salvação, Senhor, e nós queremos abrir, Jesus, o nosso coração, a nossa mente, os nossos braços, para esse Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que esse Espírito Santo nos leve à humildade, que esse Espírito Santo nos faça levantar, que esse Espírito Santo agora faça que todas as dúvidas e todos os resquícios e tudo que me afasta de Ti, que me afasta da igreja, que tudo caia por terra agora em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, eu peço para mim, para todos esses meus irmãos que estão participando juntos desse grupo de oração, Senhor, levanta-nos na obediência da fé. Senhor Jesus, faz de nós um povo santo, um povo disposto a dar a vida por Ti, Senhor, porque o Senhor já deu a vida por amor a nós. Senhor, que estejamos dispostos a não nos escondermos, Senhor, de vergonha. Senhor, não queremos nos esconder quando andamos com a palavra de Deus. Não queremos esconder a nossa fé em Nossa Senhora. Não, nós acreditamos que Maria é santa, que Maria foi alcançada pelo poder da cruz de Cristo, que Maria foi preparada para receber o Verbo encarnado do Pai, que ela foi uma mulher escolhida, que ela intercede por nós. Não queremos ter vergonha de dizer que nós acreditamos em Ti, Senhor Jesus. Não queremos ter vergonha nem medo de defender a vida, Senhor. Não queremos ter vergonha nem medo de defender a nossa igreja, de defender a nossa fé. Não queremos, Senhor. Pelo contrário, queremos ser estes soldados de Cristo, esses homens e essas mulheres de fibra, que não se dobram
não se dobram diante de questionamentos e diante de falsas doutrinas que vêm de todos os lados, não. Nós queremos agora, Senhor, iluminados pela leitura de Efésios 6. Queremos ser cristãos com armadura, cingidos a cintura com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. E embraçados com o escudo da fé, para que possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno, para enfim tomarmos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor fala conosco, o Senhor revela a tua verdade e o Senhor não nos deixa na escuridão. Que sejamos obedientes, irmãos, obedientes na fé, nessa fé que o próprio Espírito, que o próprio Deus nos deu, fé que nos levará à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado Em nossa nome do Mãe Pai, Maria Santíssima. do Filho e do Espírito Santo. Amém.